Nossa saudação carinhosa a você que está aí nos assistindo pela internet. Seja muito bem-vindo à nossa série As Profecias de Daniel. A cada noite temos estudado um capítulo. Chegamos agora ao capítulo 6. E o capítulo 6 ele encerra a parte histórica do livro. E a partir do capítulo 7 vamos entrar na parte profética. Por isso, a cada noite temos nos deliciado com as histórias desse livro, e como já foi dito, essas histórias, elas têm a função de encher-nos de otimismo e esperança, ao ver como Deus lidou com o seu povo no passado, como nada fugiu aos detalhes, e como Deus cuidou dos seus servos no passado. Isso tudo nos ensina como Deus cuida de nós hoje também. Vamos então fazer a nossa leitura do capítulo 6, e no capítulo 6 nós temos uma história muito apreciada pelas crianças. Daniel na cova dos leões. As crianças amam essa história, amam ver a providência divina ao salvar Daniel. Um homem e vários leões. O destaque desse capítulo 6 é apenas um homem sendo lançado à cova dos leões. Vamos então para os primeiros versos. Daniel capítulo 6, versos 1 e 2. O texto diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o reino não sofresse dano. Uma estrutura administrativa interessante, as satrapias. E esse rei agora, rei Dario, é um rei do Império Medo-Persa. Sai de cena a Babilônia, a cabeça de ouro, e nós estamos agora no peito e nos braços de prata, no segundo império da profecia do sonho do capítulo 2. E Dario resolve ali criar uma nova estrutura política, e sobre os 120 sátrapas, 3 presidentes, dos quais Daniel era um. E qual era a intenção? A intenção é que o reino não fosse prejudicado, que o reino prosperasse, e ele precisava de homens de confiança. Agora, imagine você, o Império Medo-Persa, colocar numa função tão estratégica alguém que serviu no Império Babilônico. Já imaginou isso? Isso não faz sentido para os dias atuais. Alguém que foi espião na Rússia, agora trabalha a favor dos Estados Unidos. Qual é a garantia de que você não vai entregar os segredos de Estado? Qual é a garantia de que a pessoa será leal a este novo reino, se ele serviu ao outro? Esse é o primeiro detalhe que chama a atenção no capítulo 6. Por que é que Daniel, que havia servido por décadas a Babilônia, é mantido no Império Medo-Persa? Por causa de sua credibilidade. Ele conquistou tal credibilidade que o rei Dario não tinha dificuldade em ter esse homem ao seu lado governando. Eu não me esqueço um discurso de Kofi Annan, quando ele era secretário da ONU, e ele dizia algo muito interessante no seu discurso de despedida: o que falta de fato ao mundo é coerência. E ele fazia uma crítica, principalmente aos líderes políticos, por aquilo que tinha no plano de governo, por aquilo que eles pregavam e, finalmente, por aquilo que viviam, por aquilo que acontecia nas políticas públicas. E Kofi Annan falava da necessidade de coerência. Daniel era uma pessoa coerente, tão coerente com aquilo que ele professava, que ele gerava confiança, credibilidade. E o rei Dario não teve problemas em manter esse homem no novo governo, e o colocou como um dos presidentes. Mas o texto continua. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino.
Ele não só foi destacado ali como um do poder executivo, um dos 3 que liderariam a partir de agora o império, mas ele se destacou entre os presidentes. E o rei agora pensava colocá-lo numa posição apenas abaixo do rei. Isso quer dizer que ele dominaria sobre os outros presidentes. E esse foi um problema, porque aí começou a questão da inveja. Olha o versículo 4. Então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro nem culpa. 2 coisas. A primeira delas que esse verso destaca é que as pessoas não gostaram da intenção do rei de torná-lo presidente, torná-lo o vice-rei, em outras palavras. Interessante como até hoje, né? Tem gente que não gosta das pessoas que se destacam. Tem gente que não aceita o sucesso do outro. Existe um tipo de sentimento mórbido que às vezes se cria até dentro da igreja, que quando alguém cai numa bancarrota, parece que alguns acham que isso é bom. Quando alguém quebra a cara, quando alguém se dá mal, parece que estamos competindo uns contra os outros. Quando na realidade somos um corpo e a dor de um deveria ser a dor de outro, a dor de todos. Mas não. Eu passei por uma experiência interessante no meu ministério, quando tivemos que, por uma questão eclesiástica, tirar alguém da função de primeiro ancião, que ocupava há anos, há décadas na igreja. E eu me lembro muito bem que no lugar dele a igreja escolheu. A igreja é unânime, a igreja é majoritária, a igreja tem autonomia para isso, e ela foi e colocou ali um jovem no lugar dele. E toda a conversa que eu tinha com esse homem, para tentar aplacar a situação, criar um bom ambiente, era apenas para ouvir as críticas ao novo ancião e os desejos de que ele quebrasse a cara. E algumas vezes ele me disse isso. Ele vai colocar a igreja no rumo errado e vocês vão me chamar de volta. E eu ficava pensando comigo, mas que sentimento é esse? Você quer que o outro se dê mal para que você se destaque? Isso é mórbido. O que aconteceu com Daniel foi isso. Os outros querendo que ele se desse mal, porque era uma pessoa fiel, uma pessoa honesta. E ali começou uma CPI, né? Abriram uma CPI no império e foram atrás dos extratos bancários, dos contratos, de tudo que tinha Daniel. E depois de um levantamento na Receita Federal, depois de uma pesquisa nos arquivos reais, depois de vistorias à própria casa dele, finalmente descobriram de que Daniel era um homem fiel e não se achava nada contra ele. Existem alguns homens na Bíblia que são exemplos, né, de fidelidade. José é um deles, Daniel é outro. Que homem extraordinário! Uma CPI foi aberta, tudo foi investigado e não se descobriu nada. O texto diz porque ele era fiel, nenhum erro, nenhuma culpa, alguém leal ao Senhor. Disseram, pois, esses homens, verso 5, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha a maldade desses homens. Então vamos tentar encontrar uma abertura na lei do seu Deus. Vamos tentar encontrar algo na lei que ele segue para ver se nós podemos corrompê-lo. O texto então diz, versos 6 e 7. O que eles encontraram? Qual foi a ideia que eles tiveram? Vamos convencer o rei a baixar um decreto para que ninguém mais ore num prazo de 30 dias
a não ser ao rei e a nenhum outro Deus. E já que Daniel tem essa prática de orar todos os dias, nós vamos então levá-lo a quebrar essa lei. Ou ele quebra a lei do seu Deus, que o orienta a orar, ou ele quebra a lei do rei, que proíbe de orar. Mas um crime ele vai ter que cometer. Se ele deixar de orar, ele não vai seguir os princípios que a religião dele ensina. E se ele orar, ele vai quebrar a lei que o rei pode assinar se nós o convencermos. E aqui nós temos o momento que eles tentam convencer o rei. Eles foram ter com o rei e disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Olha que decreto tendencioso e mentiroso. Eles começaram dizendo: ó rei, vive eternamente, todos os presidentes, todos os sátrapas, todos os prefeitos. Era isso verdade? Daniel nem sabia da história. Daniel não foi consultado. Eles fizeram algo para pegar Daniel numa transgressão. Então começou já com a mentira. Mas interessante que eles foram lá para bajular o rei. Esse decreto era o mesmo que dizer assim: olha, rei, o Senhor é um verdadeiro Deus nessa terra. E já que o Senhor é o Rei Supremo, é Deus, que todos busquem ao Senhor e não a outro Deus, pelo menos no espaço de 30 dias. O rei, vangloriado com essa conversa, acabou aceitando e o rei assinou o decreto. Ou seja, um decreto que proibia qualquer tipo de oração a outro Deus, senão ao Deus Dario. Verso 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, o que ele fez? Ele foi para casa e em secreto, ele orou para que ninguém pudesse saber que ele estava orando. Foi isso que ele fez? Não. Mas todas as vezes que eu leio Daniel 6, eu me pergunto, por que ele não fez isso? Por que ele não praticou a oração secreta? Que Jesus viria ensinar, né? Entra no teu quarto, fechada a porta, ora a teu pai que está em secreto. Por que ele não fez uma oração secreta? Não, o texto diz que ele entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, ou seja, com o rosto voltado para Jerusalém, ele orava 3 vezes por dia. O texto diz: se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ou seja, ele não mudou a sua prática. E é claro que os presidentes sabiam dessa prática, sabiam que ele orava lá com o rosto voltado para Jerusalém, com as janelas do seu quarto abertas. Era uma oração pública, era um testemunho que ele dava da sua fé, 3 vezes por dia. Era isso que eles queriam ver, se Daniel ia transgredir a orientação do seu Deus de orar, ou a do rei de não pedir para os deuses, senão para o Deus Dario. Eu não sei se foi surpresa para eles. Eu imagino que não. Eu acho que eles sabiam que Daniel, sendo fiel como era, ele não ia se dobrar diante desse decreto. E eles foram lá apenas para acolher o testemunho de que Daniel era um infrator. Foram lá para ver, e o que aconteceu? Daniel continuou indo para o seu quarto, abrindo as janelas e orando 3 vezes ao dia, publicamente. Ellen G. White tem um texto interessante, e ela disse que qualquer tentativa que Daniel fizesse para ocultar esse momento de devoção seria um indício de fracasso. Seria um indício de que ele estava sujeito
às autoridades humanas. Seria um sinal de fraqueza. Qualquer coisa, qualquer tentativa, qualquer ideia que ele tivesse para esconder essa sua prática, seria indício de fraqueza. E de fato ele não foi por esse caminho. Ele permaneceu leal e ele continuou orando 3 vezes ao dia. Versículo 13. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, olha mais uma vez a discriminação racial. Várias vezes no texto vai aparecer isso. Esses exilados de Judá que estão aí. Não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. E o Senhor sabe qual é o resultado para estes que transgridem. Tendo reouvido essas coisas, o que aconteceu? Ficou muito penalizado. Por que ele ficou penalizado? Porque ele gostava de Daniel. Porque ele tinha amizade com Daniel. Ele confiava em Daniel. E quando os presidentes trouxeram para ele a notícia de quem é que estava transgredindo o edito real, na hora ele ficou sabendo que ele fora enganado. No mesmo instante ele percebeu que eles o enrolaram, o envolveram numa situação que ele não queria estar. E o que fez o rei? Se empenhou até o pôr do sol para livrar a Daniel do castigo. Mas existe uma lei que diz que os assinados, os tratados dos medos e dos persas não podem ser desfeitos. As leis de medos e persas não voltam atrás. Isso até virou um adágio popular, né? Então esse documento, essa assinatura, esse contrato é uma lei medo-persa. Ou seja, não pode voltar atrás. E o rei tentou de todas as formas, mas não tinha, juridicamente, se podemos assim dizer, como salvar a Daniel. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. E olha aqui, Dario sabia e conhecia algo do Deus que Daniel servia. Então esse Deus que você serve, que ele te livre, Daniel. E ele não falou isso num tom de desafio, mas ele falou num tom de confiança. Já que você serve a esse Deus, que ele possa livrar você, Daniel. E Daniel foi lançado na cova dos leões, foi trazida uma pedra, posta sobre a boca da cova, selou ao rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Você já leu esse verso outras vezes, né? O que significa isso? Por que é que o rei pessoalmente veio para selar a pedra, para que nada se mudasse a respeito de Daniel? Sabe por que o rei fez isso? Porque o rei sabia que se Deus poupasse a vida de Daniel e a pedra não estivesse selada, eles poderiam intentar contra a vida dele. Então, para que nenhuma tentativa de homicídio, além de ser lançado à cova, acontecesse, o rei foi lá e selou a pedra. Ou seja, se Deus livrá-lo dos leões, que ninguém põe a mão sobre Daniel. E esta pedra vai ser selada com o meu selo. Ninguém pode tirar essa pedra daqui, a não ser eu, a não ser sobre a minha autorização. E então o rei não conseguiu dormir naquela noite, está lembrado, né? O rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, perdeu o sono. Foi uma noite terrível, preocupado com seu amigo Daniel. Mas a pedra estava selada. Se Deus livrá-lo dos leões, ninguém toca na vida de Daniel. Ninguém mexe com ele. E o texto traz algo interessante para nós. Pela manhã, a Bíblia é clara em dizer, né?
ao romper do dia, logo muito cedo, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Você consegue imaginar a cena? Um rei apressado, angustiado, ansioso por saber o que havia acontecido. E quando ele chega lá, ele chama por Daniel com voz triste, porque ele não esperava que Deus o havia livrado. Dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Essa foi a pergunta que ecoou pela cova, logo no amanhecer do dia. Ali estava o rei, pesaroso pela situação que ele foi envolvido. E eu imagino a alegria do rei, quando ele ouviu a voz de Daniel, e Daniel disse para ele: ó rei Dario, vive eternamente. E quando ele ouviu isso, eu fico imaginando que o coração desse rei bateu mais forte. Daniel estava vivo, Deus o havia livrado. E Daniel diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, diante de Deus, eu sou inocente, e também diante de ti, ó rei, não cometi nenhum delito. Contra ti não cometi nenhum delito. A Bíblia não fala que anjo veio, né? Mas Daniel diz assim: olha, o Senhor enviou o seu anjo. Quem é o anjo que veio ao longo de todo o livro para falar com Daniel? Gabriel. Eu imagino que foi Gabriel também que veio nessa noite, para acalmar os leões. E eu não sei como foi passada essa noite, mas um dia na eternidade nós saberemos. Daniel vai nos contar isso. Como foi chegar ao fundo da cova, ficar face a face com os leões e depois ver o anjo. E depois passar horas e horas ao lado desses leões. Como foi isso? Nós não sabemos. No céu vamos saber os detalhes. Mas Daniel viu o anjo do Senhor. E o anjo veio e fechou a boca dos leões. Então o rei se alegrou como? Sobremaneira. Eu imagino que esse rei deve ter dado pulos de alegria, feito uma festa, e mandou tirar Daniel na cova. E assim que Daniel foi tirado, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Agora olha o senso de justiça desse rei. O que fez o rei? Tragam agora os presidentes, aqueles homens que tinham acusado a Daniel. Tragam eles agora. Vocês armaram um complô contra mim. Me envolveram para que morresse um dos homens mais leais que eu tenho nesse reino, se não mais leal. Agora a sentença de vocês, por quererem me enganar, é visitar os leões como ele visitou. Joguem eles agora. E os leões, que já estavam com água na boca porque passaram a noite com Daniel e não puderam fazer nada, nem esperaram a refeição cair no fundo da cova. Olha o que diz a Bíblia. Foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Que morte cruel! Tiveram os ossos desfacelados. Eu imagino que os membros foram arrancados com mordidas, os corpos despedaçados. E não foi só os traidores, não. Acompanharam as mulheres e os filhos. Por que o rei mandou também as mulheres e os filhos? Se o caráter desse homem é assim, os filhos não vão ficar muito diferentes. Tem um ditado que diz algo parecido, né?
O cavaco nunca cai longe do toco. Já ouviu isso? Você, quando está cortando uma árvore e bate com o machado, o cavaco que voa, ele nunca cai longe do toco. E os pais passam para os filhos uma herança que nunca mais vai ser esquecida. O rei tinha consciência disso. Se esses homens são traidores, esses filhos, amanhã ou depois vão me dar problema de novo. Eu já vou resolver de vez. Daí a seriedade, nós como pais, né? Tá sempre falando as coisas certas, sempre sendo certos, corretos nos negócios, guardando a língua da crítica, nunca falar mal de ninguém. E se tivermos alguma coisa para resolver, que seja com a pessoa, como Jesus Cristo ensinou em Mateus 18, né? E nunca ser pessoas maledicentes, nunca ficar falando mal dos outros, mal da igreja, mal das coisas. Os filhos, por menores que sejam, eles vão apreendendo isso. O rei quis acabar com o mal pela raiz. E terminado esta matança desses impostores, né? Faço um decreto, diz o verso 26, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. De que o rei está falando? O rei está falando da consciência que ele tinha de que a Medopérsia era o peito de prata. A Medopérsia não vai ficar para sempre no poder. Um dia esse Deus de Daniel vai estabelecer o seu reino. Com quem ele aprendeu isso? Com Daniel. Com a história do capítulo 2 da estátua. Então ele está dizendo de que o Deus de Daniel, ele vai ter um reino que não vai ser destruído. Ele livra, ele salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Que coisa extraordinária. Um decreto real. Imagine você que esse edito real, assim como os de Nabucodonosor, alcançaram o vasto império de Babilônia e agora da Medopérsia, dizendo para todos a respeito do Deus de Daniel. Você já pensou que evangelismo tremendo? Que evangelismo? A mais alta autoridade política baixando um decreto destes? Imaginou um presidente da República decretar que todos os cidadãos devem conhecer, amar e servir ao Deus verdadeiro? Essa foi a influência de Daniel na corte. E o verso 28 diz que Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Está lembrado que eu disse para vocês que quando a Medopérsia chega ao poder, quem vai para o trono não é Ciro, é Dario. Depois vem Ciro. Então, por algum tempo, este Dario esteve no poder. Ele sai e vem Ciro. Eram tio e sobrinhos, né? Tio e sobrinho. Mas olha, ele prospera no reino de Dario. E depois no reino de Ciro. O que nós podemos aprender dessa lição de Daniel na cova dos leões? Muitas lições. Uma delas mais. O caráter cristão é desenvolvido quando nossa fé é provada. Por isso, eu acho que foi Pedro, né, que disse: não estranheis o ardente fogo que surge no meio de vós. Ele tem a finalidade de provar-vos, de purificar-vos. Não estranhe a provação. Deus tem um intento, Deus tem um objetivo com ela. E todos os dias nós somos provados, todos os dias. E Deus quer, através da provação, fortalecer a nossa fé, desenvolvê-la. E um outro detalhe: Deus frequentemente permite que passemos por tentações, ou passarmos por tentações, para nos capacitar ao crescimento, para aprofundar nossa experiência com Deus.
E veja, Daniel já tinha uma experiência com Deus. Daniel era um homem de oração, de comunhão com Deus. Mas esta experiência do capítulo 6, sem dúvida, que enriqueceu ainda mais a vida de Daniel. E ele tinha agora um novo capítulo, uma nova página na história, na sua experiência com Deus. E Deus nos permite a cada dia passarmos por isso. E são as provas que Deus nos faz chegar, é que nos farão crescer. É por isso que nós não podemos encarar as provas com pessimismo, mas quando as provas chegarem, sabermos de que essas provas são professoras, são obreiras de Deus, estão aí para nos ajudar, para nos levar a uma dependência cada vez maior de Deus, para uma confiança cada vez mais nele e menos em nós. Então nós temos que aproveitar cada oportunidade. E vem a Bíblia e completa essa ideia, né? Aquele que é fiel no pouco, também será fiel no muito. E quem é infiel no pouco, vai ser infiel no muito. Então Deus permite que provas menores chegam para que elas nos preparem para provas maiores. E quando nós aceitamos a disciplina do Senhor, aí acontece o verdadeiro crescimento. Então nós, em nossa vida espiritual, devemos buscar esse crescimento. Cada dia é um novo desafio, é uma nova etapa para o crescimento, para o aperfeiçoamento do caráter, para o crescimento em santidade, que finalmente é uma obra de uma vida toda. Daniel é um exemplo claro disso. Então, quando nós formos imergidos na prova, não se esqueça, Deus nos está provando. Quando nós entendemos essa mensagem da Bíblia, e veja, Daniel era um homem justo, honesto. Se ele passou por provas, isso é um indício que todos passarão. Então, quando nós temos essa visão da aprovação e entendemos a prova como uma ajudadora na nossa caminhada, nós encaramos a aprovação com outros olhos. É por isso que a gente não se desespera, nem pode se desesperar, mas a gente tem que se agarrar às mãos do Senhor. E para alguns, a prova vem com muita intensidade, mais do que para outros. Por quê? Porque Deus também é fiel e Ele nunca vai provar um filho numa aprovação maior do que a força que ele tem para suportá-la. Você concorda que tem gente que é severamente provado? E quando a gente começa a comparar a nossa vida com a de outras pessoas, a gente percebe o quão severo alguns por aí são provados. Quão severo. Eu estive em Angola um ano atrás, no ano passado, fomos lá fazer um evangelismo. E lá conhecemos uma família, onde boa parte da casa havia sido dizimada naquelas guerras tribais que aconteceram há umas décadas atrás. A família dizimada. E eu fiquei pensando ao conhecer uma mãe que perdeu vários filhos. Que tragédia! Ter os filhos assassinados de forma cruel, como aconteceu naquelas guerras. Depois veio uma outra história. Inclusive essa história foi narrada pelo pastor Mark Phelan, e ele entrevistou a própria mulher, uma mulher que viu a sua casa ser invadida e o esposo ser assassinado com paus e facões. E depois que ela viu o esposo ser assassinado e foi cruelmente machucada a ponto de ser deixada como morta, mas ela sobreviveu. Eles foram embora achando que ela estava morta, mas ela sobreviveu. E esta mulher adventista começou a fazer um trabalho depois na penitenciária local. E lá conheceu um jovem.
e começou a cuidar desse jovem como um filho. E um dia esse jovem revelou para ela de que ele fora um daqueles que entraram em sua casa e que fora ele quem assassinara o esposo dela. E sabe o que fez essa mulher? Perdoou esse rapaz e começou a tratá-lo como um filho. Esse garoto cumpriu o seu tempo de prisão. E quando a polícia o soltou, não tinha para onde ir. E sabe o que fez a Adélia? O levou para a casa dela. E o assassino do seu esposo começou a ser tratado como filho, morando na casa dela. E o pastor Mark Phelan fala que quando foi visitar a Adélia, e enquanto conversava com ela, ela foi e chamou o garoto. E o rapaz veio aí, dentro da casa dela, o assassino do esposo. Ela não só o perdoou, mas ela o adotou como filho. Você faria isso? Mas você entende o que é uma mulher que compreendeu a prova? Compreendeu que as provas são para o crescimento? Uma mulher que entendeu o que é cristianismo, e cristianismo é perdão? Daniel foi severamente provado, e nós somos provados todos os dias. E as provas que chegam para nós é para o crescimento espiritual. Por isso não rejeitemos essas provas, mas aprendamos com Daniel e com tantos outros da história a sermos perseverantes e pacientes, porque na hora certa o livramento virá. Na hora certa vamos entender o porquê das coisas. Na hora certa tudo vai ficar bem. Daniel entendeu isso. E na hora certa ele entendeu, ele compreendeu que Deus não impediria de lançá-lo na cova, mas Deus estaria com ele na cova, assim como esteve com seus amigos na fornalha. Então, qual é a grande lição de hoje? Às vezes Deus não vai impedir você de entrar na fornalha, nem cair na cova. Mas esse Deus, quando permite, se compromete em estar com você. E Ele vai cuidar de você. E nós temos que aprender a confiar nele. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por essa linda história que ficou registrada no capítulo 6 de Daniel. Uma história de confiança, de fé e de entrega. Daniel não tinha certeza se o Senhor o livraria, mas Daniel não duvidou nenhum momento do teu amor, do teu cuidado, e nem vacilou na sua confiança. Dai-nos, Senhor Deus, dessa mesma fé, dai-nos dessa confiança, e ajuda-nos a entender de que as provas que chegam à nossa vida, elas têm uma função pedagógica. Essas provas nos ajudam em nosso crescimento espiritual, nos preparando para o futuro. Por isso, se estamos passando por provas nesse momento, se a nossa fé está sendo desafiada, se os nossos valores estão sendo criticados, que nós possamos, como Daniel, nos agarrar firmemente ao teu braço poderoso e a confiar de que no final todas as coisas ficarão bem. Cuida, Senhor Deus, de todos nós, que a tua bênção alcance a nós e nossos familiares. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém.